Olá! Retomamos nossos estudos sobre a civilização grega. É fundamental a leitura do seu material didático. Os esquemas e resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema principal dessa aula é o período clássico. Serão abordadas as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. Além disso, também será abordado o período helenístico, quando as cidades-estados gregas sucumbem sob a invasão do Império Macedônico. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula. A era clássica da história grega é denominada de período das hegemonias. Foi a época que floresceu a democracia ateniense, marcando a organização social e política do mundo ocidental. O conceito de democracia é constantemente reelaborado. Ele não foi somente como definição de como lidar com o poder público, mas especialmente porque estabeleceu a participação política de mais cidadãos. Certamente, as democracias modernas em muito se diferem da praticada pelos atenienses. Enquanto a primeira está baseada em uma democracia representativa, a democracia ateniense previa o debate e a participação de todos os cidadãos. Na prática, foi o momento em que se desenvolveu o imperialismo das 2 maiores cidades gregas, Atenas e Esparta. Foi durante esse período que ocorreram as guerras médicas e a Guerra do Peloponeso. As guerras médicas, ou guerras persas, foram uma série de batalhas durante o século V a.C. Naquele momento, as cidades gregas enfrentaram seguidas tentativas de invasão quando Dário I e Xerxes, reis persas, investiram contra o território grego. Para fazer resistência frente aos fortes exércitos persas, as cidades-estado abdicaram de seu relativo isolamento e de sua autonomia e formaram a Liga de Delos, uma associação militar entre as cidades gregas, que arrecadavam impostos visando o fortalecimento do exército grego. Após a vitória dos gregos, Atenas insistiu na manutenção da Liga, dando início a um período de submissão das demais cidades a seu poder. O domínio de Atenas sobre as demais cidades marcou o apogeu da cultura clássica. Atenas viveu a sua idade do ouro. A democracia se consolidou entre os atenienses e as tradições dessa cidade-estado foram impostas ao restante da Grécia. As demais cidades não aceitaram pacificamente o domínio ateniense. Comandados por Esparta, formaram a Liga do Peloponeso. Em 431 a.C., eclodiu a guerra entre Esparta e Atenas. Confirmou-se a vitória dos espartanos. A partir de então, várias cidades sucederam-se no controle do poder na região. O enfraquecimento geral das cidades gregas permitiu a invasão dos macedônios no século IV a.C. Pouco mais de 30 anos. Isso foi o tempo de duração do Império Macedônico, fundado por Filipe II. O rei subiu ao poder aos 23 anos e promoveu várias reformas. A religião no Império Macedônico era politeísta grega, e a forma de regime político era a monarquia oligárquica.
Os idiomas falados nesse império eram o antigo macedônio e o grego. A economia do império tinha como base a agricultura e a pecuária. Sendo assim, o poder era concentrado nas mãos dos proprietários de terras. Aproveitando-se da decadência das cidades-estados gregas, Filipe II invadiu o território e dominou a região, criando um grande império. Após a morte de Filipe II, Alexandre Magno, seu filho, assume o trono da Macedônia, aos 20 anos de idade. Por seu trabalho na ampliação do império e suas conquistas, Alexandre passa a ser reconhecido como Alexandre o Grande. O novo rei formou um grande exército composto por gregos e macedônios e iniciou a campanha de conquista à Ásia. Na Pérsia, conquistou o controle do território após a Batalha de Grânico. Alexandre transformou as cidades de origem grega em polis democráticas. No Egito, fundou a cidade de Alexandria para exercer um papel militar estratégico. A última fase de sua conquista aconteceu na Índia, com mais uma vitória. Entre as relevantes conquistas de Alexandre o Grande está a unificação cultural entre o Ocidente e o Oriente. Garantiu uma intensa comunicação dentro de seu império através da construção de estradas e um importante comércio internacional. O período helenístico abrange o período da expansão territorial e cultural da Grécia, que se deu pelo Oriente. Manteve-se preservada a cultura helênica. O legado cultural dos povos gregos foi fundamental para a formação das sociedades atuais. Suas contribuições estão presentes na filosofia e nas artes. Na literatura, destacam-se dois grandes poemas épicos atribuídos a Homero: a Ilíada e a Odisseia. O teatro grego foi marcado pelas tragédias e pelas comédias. Outra área de destaque foi a arquitetura, em que se destacaram os estilos jônico, dórico e coríntio, bem como as grandes construções, como o Partenon e a Acrópole. Caro aluno, a seguir, eu coloco à sua disposição dois exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às suas anotações e à apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!